Invasão crítica, semana 12. Pink Umbrellas at invasão, invasão, Semana tarde, Cornelius Berkowitz. Invasão de Cornelius crítica. Olhar. Estar diante de algo e por isso percebê-lo. E no próprio instante desdobrar a percepção em direção a si, para então reconhecer-se a partir daquilo observado. Crescemos em qual direção quando nos olhamos? Somos reféns de uma percepção que se move e que ao mover-se transforma seu sentido. Um existir sempre em instabilidade, conferindo uma presença narrativa ao mundo para, apenas ao final, após percorrida em sua integridade, definida se dramática ou trágica. Assim, a conclusão é que desvela o percurso e não o contrário. É na intenção dada ao como olhamos que algo se coloca em dialética. Olhamos melhor após crescermos? Olhar é também a tentativa de construir para si pequenas e íntimas traduções. Não é possível traduzir sem igual transformação de quem o faz. Por isso, traduzir algo é, essencialmente, traduzir-se ao outro, ao mundo, criando uma simbiose entre os inconscientes e subjetividades das partes aproximadas. Não seria a arte um convite de tradução às avessas? Ou seria isso o viver? Na obra apresentada, o olhar feito a três, as traduções de um ao outro complementam não a originalidade de suas linguagens, mas a singularidade reinventada ao ser traduzida por simultânea observação. Transcriação, diria o poeta concretista Haroldo de Campos. Dramas do crescimento potencializa na linguagem a qualidade poética de emissão
de muitos sentidos, valorizando tanto a presença como o silêncio erguidos ao objeto final. Entre a caligrafia que ressignifica a escrita em plasticidade visual e a música que potencializa a sonoridade como comentário por fala de signos próprios, ocorre a atração entre os poemas de quais partem os artistas. A cidade a crescer e a natureza a crescer. Ao aproximá-los, ambos passam a ser traduções também de suas diferenças e superam as características que carregariam-se sozinhos. A natureza é apresentada em seu estado de crescimento transitório, em uma reinvenção que lhe exige conviver com a violência sempre em expansão. A cidade, por sua vez, expõe sua estabilidade impositiva, cuja insistência traz no crescimento a deformação de seu sentido e valor. Ambas crescem e se traduzem durante a narrativa. O crescer natural implica em aceitar a dramaticidade das perdas e substituições como acontecimentos naturais, diante seu renascimento consequente e reinvenção. A natureza se move em uma tradução plural e ininterrupta. E nós, quando deixamos de existir presenças naturais? Já a cidade, o destino qual se impõe lida com a dimensão de sua tragédia. Ao humano, o trágico é revelado pela perda de sua autonomia, algo que se interpõe sobre o seguir em frente e lhe determina. O crescer das cidades, o desenvolvimento exacerbado, o civilizatório desmedido não cabem nesse trágico, são escolhas, mas carrega a tragédia enquanto dimensão narrativa ao próprio desfecho do homem. De tal modo que o trágico e a tragédia assumem no contemporâneo traduções distintas, tanto quanto natureza e natural. No intervalo que formam, surge algo maior, a poética, o redimensionar as traduções ao experimento de outros dispositivos. Que seja. E que sejam outros os intervalos de ação ao poético, em que paisagens e presenças se configurarão a novas qualidades de crescimentos. Quando viver e morrer se tornarão apenas intervalos de traduções inesperadas. Para quem sabe, a partir disso, o olhar seja igualmente a invenção de utopias e as utopias imaterialidades de poesias em estado puro de crescimento ao ser.